Beleza. Então, boa noite. Estamos iniciando mais uma live, a penúltima live da disciplina, né? Nós temos mais hoje e semana que vem, né? Então, nós temos... Boa noite. Boa noite. Então, temos mais essas duas lives. Acabamos já de fazer o questionário e os questionários questionário de recuperação e reposição, né? Não olhei ainda as recuperações e reposições. Aos poucos, durante a semana, eu vou atualizando, né, a recuperação e as reposições, né, para adiantar serviço para mim, né? E também finalizando a disciplina. Bom. Professor. Fala. Eu tiro uma dúvida, não tem questionário 17, né? Não. Não tem. Só o 18 e 19. Não é porque eu vi um 17 no 19, daí eu fiquei numa dúvida. É 18 e 19. Ah, tá. Bom, então, o que nós temos ainda, né? Vamos fazer aqui um cronograma. Né? Então, o que nós temos? Então, hoje, do dia 5. Então, nós vamos ter ainda, né? Pré-aulas. Temos duas. A 18 e 19. A de hoje e de semana que vem. Pós-aula. Temos duas. A 18 de hoje e a de semana que vem. Tá? Então, o questionário de hoje e o questionário da semana que vem, eles vão finalizar, ou seja, tudo vai finalizar, então os questionários pós-aula, eles finalizam, né? Fecharão no dia, né, os dois questionários, eu vou fechar ele no dia 16, hoje é dia 5, né? Então, eles vão fechar no dia 16 do 7 às 19 horas, uma sexta-feira, né? Porque vocês vão ter ainda o questionário do dia 19, esse questionário aqui, ele vai ter menos tempo, né? Vocês têm que ter clareza. Semana que vem eu vou falar disso de novo. Vocês vão ter que ter ciência disso. Ele vai fechar o questionário do dia 19, então o questionário 19 fecha dia 16 do 7 às 19 horas. Né? Na verdade, isso é uma consequência, né, disso aqui. Isso também vale para o questionário pós-aula de hoje. Né? O nosso questionário, o questionário de hoje, também vai fechar. No mesmo dia. Certo? E na mesma hora. Então, já se organizem para acontecer. Professor, por que não pode durar uma semana? Porque a partir do dia 17 já é semana de grau C e o questionário de grau C já vai estar disponível. Tá? Então, dia 17, à meia-noite, inicia o grau C e o grau C tem que durar uma semana, né? Então, o grau C, né? Ele vai começar dia 17 e vai terminar no dia 23. Então, o grau C é uma semana. Ele começa no dia 17, do 7 às 0 hora e termina no dia 24, né? No dia 23, termina no dia 23
do 7 às 23h59. Então, né, é importante vocês saberem disso, porque eu vou estar à disposição de vocês todas as noites. Vocês vão poder entrar em contato, né, comigo todas as noites pelo Moodle, né? Ou seja, vocês vão ter contato com o professor, né? Então, contato com o professor todas as noites pelo Moodle, e no dia da aula, né? No dia da aula, eu vou deixar à disposição para vocês, né, o link do Teams, para que, se for necessário, tipo, fazer algum compartilhamento de tela, né, fica mais fácil, né? Então, no dia da aula, não haverá live, né? Não haverá live, mas eu vou estar online no Teams, né? Então, no dia da aula, não haverá live, mas estarei online no Teams, certo? Bom, então isso aqui é importante para que vocês já se organizem. Eu sei que parece que tem alguns que acham que o semestre, alguns me fizeram perguntas durante a semana, achando como se, tipo, acabou, não tem mais nada. Não, tem sim. Alguns me perguntaram, por que você dividiu por 7 e só 5 atividades? Porque ainda faltam 2. Por que dividiu por 8 se são só 6? Porque faltam 2. Então, as atividades, ainda faltam 4 atividades, e essas 4 atividades, elas vêm nas próximas 2 semanas, certo? Então, tem coisa para fazer, né? E eu sempre ressalto um fato bem importante. 6.8, 6.9 é nota que leva o aluno para grau C. Professor, mas é tão pouquinho. Sim, mas geralmente quando ocorre isso é porque alguma coisa faltou, né? Ou no grau A, ou no grau B, né? Do tipo, deixou algum questionário aberto, não cumpriu o prazo, enfim. Tá? E quando a nota ela é tão fracionadinha quanto a nossa, né? Realmente é 6.9, é um abismo eu arredondar a nota. Então, eu não arredondo. 6.9 é grau C. Opa, licença. Oi? Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Fale. Tipo assim, tem um grupo da semana acadêmica, daí eu fiquei com essa dúvida. A galera que ficou entre os 5 primeiros, falaram que iam ganhar um ponto nas matérias. Sim, isso tá no edital, eu li. Quem ficar entre os 5 primeiros ganha um ponto na matéria e a pessoa tem que indicar a disciplina. Tá. Se tu participou e tu ganhou um ponto e tu quer direcionar para a disciplina, tu tem que falar com o teu coordenador, para o teu coordenador me mandar um e-mail, que aí está tudo correto, tá? Não, tudo bem. É que eu pensei que era um ponto para cada cadeira. Daí... Pelo que eu entendi, tu direciona esse ponto. Não, perfeito, professor. Muito obrigado. Essa é essa dúvida. Tá, é que isso já aconteceu em uma outra situação, tá? E eu não lembro, eu acho que foi o ENAD. Quem participava do curso do ENAD ganhava um ponto numa disciplina que direcionava. E aí alguns direcionaram para minha disciplina. E aí, mas é via coordenador. Então tu vai ter que falar com o coordenador e indicar a disciplina. Tá? Perfeito. Muito obrigado. De nada. Então tá. Então, eu espero que tenham, pelo visto, a semana acadêmica foi bem produtiva, e essa era a ideia, né? Por isso que a gente não teve aula, não teve nada. Apesar de que alguns vão dizer que terça, quarta e quinta de aula, sim e não,
né? Mas, enfim, ninguém saiu perdendo, tá? Bom, então vamos, dados esses recados, vamos para o nosso assunto. Bom, esse assunto eu sempre tinha, na época das aulas presenciais, eu costumava deixar esse assunto fora da prova do grau B, né, exatamente para focar, não tirar o foco, né, de vetores. E esse último capítulo, né, eu deixei também fora da avaliação do grau B, a avaliação maior do grau B, né, mas ela cai no grau C. Porque ela vai mudar completamente tudo, né? O nosso ambiente de trabalho. Então, por isso que ela saiu fora. Tá? Eu achava assim, muito estranho estar trabalhando com vetores, com planos, com retas, com vetor para lá, para cá, o vetor sobe e desce, e aí agora, do nada, entra uma parábola, uma elipse, e aí? Então, nós vamos falar das seções cônicas, né? São 3 seções cônicas básicas: a elipse, a parábola e a hipérbole. A hipérbole, até dá para a gente falar dela, mas a hipérbole tem tanta coisa legal que ela realmente eu considero na ordem parábola, elipse e hipérbole, né, de se trabalhar pelo grau de dificuldade, e a hipérbole realmente renderia uma aula até mais, né? Porque a hipérbole tem assíntotas, dá para fazer uma série de coisas e a gente não vai dar tempo. Então a gente vai trabalhar basicamente a parábola e a elipse. E semana que vem, juntamente com a elipse, a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, uma peculiaridade da elipse, né? Uma elipse bem famosa, que é a circunferência, né? Ou seja, a circunferência é uma elipse, né, perfeita, né? Enfim, semana que a gente fala. Mas por que elas são seções? Né? Bom, a gente pode ver pelas 3 figuras, né? Por que elas são seções? Seções é um corte. Você tem um cone, né? Por que são seções cônicas? Porque são 2 cones, tem que ser 2 cones, e vem um plano e corta. Bom, dependendo do tipo de corte, vai gerar uma elipse, vai gerar uma parábola e vai gerar uma hipérbole, né? Hipérbole, ela parece uma parábola, mas ela não é, principalmente porque ela tem uma irmã gêmea, né? Uma irmã gêmea boa, tem uma irmã gêmea, né, que pode ser boa ou má, enfim, uma para cima, outra para baixo, uma feliz ou uma triste, enfim. E a parábola não, a parábola é só uma, né? Então, por isso são as seções cônicas. Bom, então, como eu disse para vocês, na minha visão, a mais interessante de começar a trabalhar é de parábola para elipse e depois para hipérbole, pelo grau de dificuldade, né? Porque cada uma delas vai acrescentando, né, alguma coisa. A mais simples de todas é a parábola, que também é a que vocês já viram por aí. Então, a ideia aqui é olhar agora a parábola não como que vocês viram a parábola lá no cálculo zero e viram ela no contexto de uma função, né, da função quadrática. Aqui, né, vocês estão... Opa, deixa eu só fazer uma coisa, agora fiquei com dúvida. Sim. Estava com dúvida se eu estava gravando ou não. Tá, agora sim eu sei que eu estou gravando. Então, agora sim. Então, a parábola, vocês já estudaram ela no contexto de funções, e agora a gente vai estudar a parábola no contexto geométrico. Como assim? Né? A parábola, ela é uma curva e ela tem propriedades geométricas. E a gente vai, através da geometria analítica, estudar os aspectos geométricos da parábola, né? Então, por exemplo, o que é uma parábola?
Né? Uma parábola é um conjunto de pontos. Então, eu vou pegar é um conjunto de pontos onde eu vou enfileirar eles. Né? E esse enfileiramento tem uma propriedade, né? Ou seja, essa propriedade é que eles são equidistantes. O que quer dizer a palavra equidistante? Que eles têm igual distância de um ponto fixo, né? Melhor, de um ponto. Melhor, eles são equidistantes de um ponto de uma reta fixa. Peraí. Eu aqui tô tendo um problema com a definição aqui. Não estou sabendo explicar a definição. Ó. Então, ele é equidistante de um ponto e de uma reta fixa. Então, por exemplo, esse aqui é um ponto. Esse é um ponto que está sobre a parábola. Certo? Eu vou chamar. É um ponto XY. Esse ponto, ele é equidistante. Ele é equidistante, tá? De um ponto, certo? E de uma reta. Ou seja, a distância desse ponto ao ponto F é a mesma distância desse ponto à reta. Então, o que ele está dizendo? Esse ponto fixo é o foco. E essa reta fixa é chamada de diretriz. E a reta fixa é a diretriz. Então, vamos lá. Então, olhando de novo para a definição de parábola. Parábola é um conjunto de pontos enfileirados, no qual um ponto, qualquer ponto sobre a parábola, e aí é qualquer ponto sobre a parábola. Eu peguei esse pontinho aqui. Tá? A distância desse ponto ao F é a mesma distância desse ponto à reta. Certo? Ou seja, é a mesma distância. Então, de tal modo que esse ponto aqui, que ele tem um nome, que é o vértice, a distância dele ao foco é a mesma distância à reta diretriz. Certo? Então, essas são as características fundamentais da parábola. E é a partir dessas características geométricas que nós vamos começar a deduzir as propriedades da parábola como a equação da parábola. Ah, mas a gente já viu lá que a equação quadrática da parábola... Sim. Só que agora a gente vai ver sobre um ponto, um olhar geométrico. Tá. Então, então aqui nós vamos começar a deduzir a equação da parábola. Tá. Só aqui nós vamos fazer uma mudança numa coisa. Que é a seguinte. Eu vou botar isso aqui. Tá. Que é o seguinte. Aqui eu chamava de C, mas eu vou chamar de P. Tá. Então, antes de falar da dedução, eu vou falar disso aqui. Né? De como construir uma parábola. Né? Essa aqui é uma ideia bem interessante, né? Que quase todo livro traz. Isso aqui é um livro do ensino médio, né? Quase todo livro do ensino médio traz isso. A gente aqui no estado a gente não tem costume de trabalhar cônicas no ensino médio, porque os vestibulares das federais aqui geralmente não trazem esse assunto, né? Mas no centro do país
né, os grandes vestibulares, a FUVEST, o Sesgran Rio, geralmente traz, né, esse assunto, então lá eles trabalham. E os livros do ensino médio geralmente trazem esse assunto também. E essa é uma ilustração bem legal, né, de como ele se construi, de uma forma de construir a parábola, né? Então ele marca o foco, ele marca a reta diretriz, né? E usando então, né, um barbante, né? Ele consegue então fazer, né, a parábola. Então, que é importante lembrar que esta distância aqui, né, essa distância aqui é igual, né, vamos botar aqui, a essa distância aqui. Ou seja, então, essa distância é igual a essa distância. Sempre, se ele estava aqui, a distância era igual a... Então, essa é uma propriedade muito, muito importante. Você vê que aqui tem todo um manualzinho. Depois, se alguém quiser, né, se aventurar, né, é uma forma bem interessante de construir parábolas, considerando a geometria da parábola. Tá. Então, na geometria analítica, nós procuramos, né, procuramos descrever essa propriedade, a parábola, a partir de uma equação, né? E como é que nós vamos descobrir a equação da parábola, né? Então, qual é a ideia aqui? Qual é a ideia? Em primeiro lugar, né, nós vamos supor um ponto P, né, um ponto P da parábola. Tá? Então, eu tenho um ponto P. Está aqui meu ponto P. É um ponto que está sobre a parábola. Uma parábola centrada na origem, ou seja, esse centrada na origem quer dizer que aqui está a minha origem. Certo? Botei aqui o X e botei o Y. Então, esse ponto aqui, que é o chamado vértice, né, é um ponto bem importante, é o ponto do vértice, né? Esse ponto do vértice, né, ele está na origem. Então, quando ele fala em centrado na origem, ele está se referindo ao vértice. Agora ele diz o seguinte, dado o ponto X e menos P, né, de modo, um ponto sobre a reta diretriz. Então, esse ponto X e menos P vai ser esse aqui. Porque ele é um ponto X e menos P. Quem é esse menos P aqui? Não é esse P aqui, P de ponto, né? Esse é um P que é a distância entre o foco e a origem. E aqui é uma distância entre a origem e a reta diretriz. P. Então, aqui é menos Pzinho e aqui é mais Pzão. E o F, né? F é o foco, né? É esse ponto aqui, 0 e P. Então, pela definição de parábola, que nós já estamos falando há bastante, né, desde o começo da aula, né, a distância de P, a distância PD, ou seja, o vetor PD, tem o mesmo comprimento do vetor PF, ou seja, eles têm a mesma distância, o mesmo módulo, ou seja, a distância desse ponto aqui até o foco é a mesma distância desse ponto aqui até o D. E isso vai valer para qualquer ponto. Se eu pegar esse ponto aqui, essa distância vai ser igual a essa. E assim por diante. Tá. E a partir disso é que se deduz a equação da parábola.
Eu não vou fazer ponto a ponto da equação da parábola, eu só vou mostrar a dedução, e aí quem tiver curiosidade de saber como é que se chega naquilo, que é um resultado que a gente vai usar aos montes na aula de hoje, depois se debruça sobre o assunto. Por exemplo, né, aquilo que eu já vinha falando, aqui está a minha parábola, né, P é a distância, né, essa distância aqui. Você vê, aqui, essa distância aqui é P, e essa distância é P. Então, como é que eu calculo distância? Né, o módulo de um vetor, né? Depois, com o módulo de um vetor, eu vou fazendo as continhas, até então, né, sobrar apenas, né, isto aqui. E isto aqui é a equação da parábola, cujo vértice, então, é a equação da parábola, né, centrada, ou seja, com vértice na origem. Certo? Ou seja, então, esse resultado aqui é um resultado bem importante, a gente vai começar a usar ele aos montes. Então, lembrando, quem é o P? O P é a distância entre o foco e o vértice, e entre o vértice e a reta diretriz. Então, isso isso a gente vai ter que vai carregar essa informação toda hora, tá? Porque isso vai aparecer o tempo todo. Né? Então, P é a distância entre o vértice e o foco, e P é a distância entre o vértice e a reta diretriz. Tá. Então, da mesma maneira, aqui eu fiz repeti um slide, né? Dessa vez eu vou manter. Eu repeti um slide aqui. Esse slide eu repeti. Tá. Só que agora eu tirei, né? Ahá. Tá. E aqui nós temos o seguinte agora, uma parábola. Essa parábola aqui era bem comum lá no cálculo zero. Agora, essa parábola aqui, não, né? Essa parábola aqui é uma parábola que a gente nem chegava a ver falar disso lá. E ela também é uma parábola importante, né? Então, e essa parábola, seguindo o mesmo procedimento anterior para cálculo, para a definição da parábola, nós vamos encontrar esta aqui, que é a equação, né? Equação da parábola. Então, você vê, essa parábola aqui, né? O que acontece? Nesse caso aqui, o foco, né, está onde? Está no eixo OX, ou seja, ele está no eixo X. E no outro caso, aonde é que está aonde que está o foco? O foco, ele está no eixo OY, né? Então, nesse caso aqui, o foco no eixo OY, tá aqui o foco, né? Então, isso aqui é bem importante a gente fazer essa identificação. Tá. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Isso aqui era o exercício da pré-aula. Dada a parábola de equação y igual a 7x, determinar. Tá. O vértice. Bom,
primeiro lugar, né? Quem é o vértice? Quando eu tenho esse tipo de equação aqui, né? Ou seja, uma equação onde tem um quadrado e do outro lado um produto, o vértice, e aí eu vou usar a palavra mágica, sempre é 0, 0. Tá? E vocês logo vão ver quando o vértice não é 0, 0, né? Porque a nossa equação ela muda consideravelmente, né? Ela vai ter muito mais coisa. Tá? Então, o meu vértice é 0, 0. Tá. Então, tá. Então, agora, quem é meu foco? Então, agora a gente vai ter que determinar o ponto de foco. E quando ele pede ponto de foco, ele não quer saber o valor do P, ele quer saber o ponto de foco. Então, ponto de foco é ponto. E todo ponto tem o quê? Ele tem uma coordenada x e tem uma coordenada y. Tá. Mas antes de mais nada, vamos olhar o seguinte. Que tipo de parábola é essa? Essa é uma parábola onde eu tenho y ao quadrado. Então, se eu tenho essa parábola, vamos botar aqui 2 tipos de parábola. Se eu tenho esse tipo de parábola, eu tenho x ao quadrado igual a 4py. Se eu tenho esse tipo de parábola, eu tenho y ao quadrado igual a 4px. O foco vai estar aqui e o foco vai estar aqui, como a gente já tinha falado antes, né? Tá. Olhando para essa equação, nós vamos concluir que o tipo de parábola em questão é este. Certo? Então, desta maneira, nós já concluímos que nesse tipo de parábola, o foco, né, está sobre o eixo das abscissas. E qual é a conclusão que eu tiro sobre isso? Logo, quem é zero? Y é igual a zero, né? Porque qualquer ponto sobre o eixo das abscissas tem y igual a zero. Tá. Então, esse é um primeiro resultado que nós já vamos concluir. Então, isso aqui é um ponto x e zero. Tá. A pergunta é agora, quem é x? Bom, para determinar quanto é esse x, nós temos que ver o seguinte. Para esse tipo de equação, para esse tipo de parábola, né? Para esse tipo de parábola, a equação da parábola, então eu tenho y ao quadrado igual a 4px. Aí eu vou, que é essa aqui, né? Fui lá e trouxe para cá. Só. Então não quer sair isso aí. Tá, então, daqui eu tiro essa informação. Beleza. Só que a nossa equação é essa aqui. Então, eu vou colocar exatamente embaixo. Y ao quadrado igual a 7x. Tá. E aí, o que nós vamos verificar? Vamos verificar o seguinte. Eu tenho y ao quadrado, x com x. Então, o que eu vou tirar daqui? Que 4p vai ser igual a 7. Então, 4p igual a 7. Desta maneira, o p vai ser quanto? 7 que divide 4. Então, disto aqui, eu concluí isto aqui. E aí a gente sabe o seguinte, que na verdade,
né? Na verdade, a gente sempre soube que esse x aqui, né, esse x ali, nada mais é do que o P. Né? Porque a distância, né? A distância entre o vértice e o foco, ela mede P. Então, dessa maneira, né, o ponto de foco, né, o meu x aqui, esse x que é igual a P, o meu ponto de foco é 7/4 e 0. Certo? Deixa eu apagar aqui. Certo? Então, é assim que se faz, então, né, a determinação. Vou botar a letra F, eu vou botar a letra P. Assim que a gente faz, então, a determinação do ponto de foco. Então, para determinar o ponto de foco, é necessário saber quem é o P, e é assim que se determina o P. Eu pego a equação que eu tenho e sobreponho em cima da equação geral, né, a fórmula, com a equação que eu tenho. E aí, desse momento, eu vou conseguir igualar, né, esses... eu vou conseguir igualar... Deixa eu ver uma coisa, se eu boto um marca-texto. Eu vou conseguir fazer igualar, né, o 4P. Eu vou ter que igualar o 4P com alguém. E eu igualo o 4P com o 7. Né? Então, daqui, que eu tiro daqui. Tá? Beleza. Então, é um raciocínio bem simples, né? Não tem grandes mistérios. Tá. Feito isso, agora a gente já sabe que já sabe que o foco é 7/4 e 0, portanto, o meu P é 7/4. Então, nesse momento, a gente sabe, então, já o seguinte. Né? Vou botar aqui. Nesse momento, a gente já sabe o seguinte. Então, aqui... Então, ela tem esse formato, por causa que a gente já falou disso antes, né? Então, o meu foco, ele está aqui, né? A uma distância 7/4 do vértice. Então, a minha reta diretriz, né? Ela tem a mesma distância. Então, essa distância aqui é a distância P, e essa distância aqui é a distância P. Então, esta equação aqui, a equação da reta diretriz, ou seja, onde é que ela passa? Então, se aqui é 7/4 e 0, aqui é onde é que ela vai passar? Em menos 7/4. Então, a equação da reta diretriz é x igual a menos 7/4. Certo? Beleza. Então, vê, é simples. É só saber aplicar as definições da parábola. Tá? Então, ele pede agora para fazer então, um esboço da parábola. Então, tá. Então, o esboço da parábola é esse aqui, né? 7/4, né? Se você for ver aqui, é um pouquinho menos do que 2, né? Tá, então, eu fui lá e coloquei no GeoGebra y² igual a 7x. Então, o que é isso? O que são essas flechinhas, né? Essas flechinhas aqui são o P, né? A que a gente chama de distância focal. Então, aqui é x menos 7/4. Né? Aqui é a distância focal. Aqui está marcado o foco, bonitinho, né? Que é 7/4 para x e 0 para y.
Então, sem nenhum mistério. Aqui eu tenho um outro exemplo da equação da parábola, que é o seguinte, é a mesma, ela é um exemplo parecido com o anterior, né? Só que você vê o seguinte, a concavidade dele, nesse caso está para a direita, e nesse caso aqui ela está para a esquerda. Tem diferença? Tem, da seguinte maneira, né? Aqui a gente costuma dizer que o P é negativo. Então, quando você tem a concavidade, né, a boca da parábola está aberta para a esquerda, então você tem um P negativo, né? E quando você tem a parábola com concavidade aberta para a direita, você tem um P positivo. Tá. Igual que a gente sabe que se a concavidade é com a boquinha para cima, né, o P vai ser positivo, e se a boquinha para baixo, o P vai ser negativo. Já vamos falar disso. Então aqui, né, aqui eu já fiz um Ctrl-C, Ctrl-V de um livro, né? Esse livro já estava, a parábola já estava com essa equação já pronta, né? E eu só requentei. Então, a gente vê ali que o P é 5 meios, né? Que é a distância, né? Aqui está a distância, né? Aqui está o P. Aqui está o P, né? Aplicando a equação, né? Ou seja, a forma geral da equação. Né? É y ao quadrado igual a 4px. Então, se o p é menos 5 meios, eu substituo ali, né? Então, vai ficar menos 10x, né? Esse 10 que está do meu lado direito passa para o lado esquerdo. E aí, então, chegou ao y ao quadrado igual a mais 10x. Também bem simples, é um problema bem tranquilo, né? Então, isso aqui é uma generalização, né? Esquema geral. A boca aberta para a direita, a boca aberta para a esquerda, né? E a boca aberta para cima e a boca aberta para baixo. Então, esses esquemas aqui são bem importantes, né? A gente ter eles em vista, né? Então, a boca aberta para a direita e para a esquerda, a boca aberta para cima e para baixo. Então, se ela está aberta para baixo, né? Ela é negativa. Então, a gente poderia fazer o seguinte. Vamos fazer assim. A gente poderia fazer o seguinte. Tá. Então, por exemplo, vamos escrever aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esquema geral. Vou botar aqui um P positivo e um P negativo. Tá? Então, se eu tenho a equação do tipo y ao quadrado igual a 4px, então, a minha parábola ela vai ser assim, para um P positivo, e assim, se um P for negativo. Então, o meu foco está aqui, e o meu foco está aqui. De outra maneira, se eu tiver x ao quadrado igual a 4py, né, eu tenho assim, e eu tenho assim.
né? Então, você vê. Simplesmente a gente tabulou a informação, né? Então, se eu tenho esse formato de parábola, eu tenho esse formato de equação. Esse aqui é o meu P, positivo ou negativo. P positivo e negativo, e esse formato de equação, certo? Então, uma forma de tabular a informação. Ficou bem organizadinho. Tá. Beleza. Então, vamos ver mais um problema, né? Seja a parábola centrada na origem, cuja reta diretriz é y igual a 5/3. Determine a equação da parábola. Então, ele já, de cara, já lança, né, a equação da parábola. Tá. Então, centrada na origem quer dizer que o vértice dela é 0 e 0. Então, vamos fazer um esboço disso. Sempre tem que fazer um esboço, não tem como fugir do esboço. Então, aqui está o centro da parábola. Vou botar outra cor. Aqui está o centro da parábola, o vértice. Cuja reta diretriz é y igual a 5/3. Que reta é essa? Bom, 5/3 é positivo. E é y. Então, eu vou marcar em y 5/3. Então, eu vou ter uma reta aqui. Y, essa aqui é a reta y igual a 5/3. Né? Então, se essa aqui é a minha reta diretriz, como é que é a parábola? A parábola ela tem que ter ela vai ser mais ou menos isso aqui, né? E o foco vai estar aqui. Então, quanto vale o P? O P é a distância entre a diretriz e o vértice. Então, aqui está o P. Quanto vale o P? O P vale 5/3. Né? Ou seja, é a distância, né, entre a reta e o vértice. Certo? Então, dessa maneira, a gente consegue calcular, saber quanto vale o P. Tá. Beleza. Então, qual é a equação da parábola? Então, olhando para o esquema anterior, como ela tem esse formato, então, por esse formato aqui, eu concluo que a parábola ela é de x ao quadrado. X ao quadrado, 4px. 4py. Ah, professor, mas olhando para o esquema que foi desenhado na página anterior, esse p ele é negativo. Sim, ele é um p negativo. Né? Ele é um p negativo. Então, vamos... Então, um p negativo. Exato. Então... Né? Se a gente olhar aqui aqui, né? Então, como ele está com a concavidade para baixo, o P é negativo. Tá. Então, nós estamos na busca da equação da parábola. Tá. Então, é muito simples, né, gente? É muito simples. Então, se a minha equação da parábola é x ao quadrado igual a 4py, e o P é menos 5/3, eu vou ficar com x ao quadrado igual a menos 20/3 de y. E essa aqui é a equação da parábola. Então, tem que fazer um esbocinho, né? E a partir desse esbocinho a gente vai conseguir determinar quem é o P. Tá? Isso vai acontecer bastante nos exercícios do pós-aula. Tá. Agora ele quer o ponto de foco. Bom, então, o ponto de foco, sempre lembrando, questão do desenho. O desenho, ele é importantíssimo. Né? Então, se aqui está a minha reta diretriz,
né? Essa aqui está a minha parábola. Então, o meu ponto de foco está aqui, né? Então, se aqui vale P, aqui vai valer P. Então, esse ponto de foco, então, meu ponto de foco, x e y, nesse caso, ele é um ponto, então, é um ponto sobre o eixo das ordenadas. Logo, o que eu sei? O y é igual a P, no caso, menos P, e x é igual a zero. Né? Ou seja, o x é igual a zero. Então, dessa maneira, o meu foco é 0 e menos P. O P a gente sabe que é 5/3. Certo? Então é isso, né? Não tem grandes mistérios. Tá. O gráfico, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá no gráfico e digitei, né? A equação, né? Menos 20 terços x ao quadrado igual a menos 20 terços de y. Fiz isso no GeoGebra. Simples assim. O GeoGebra é fácil, não precisa deixar o y isolado. Então, e também digitei a equação da reta diretriz, 5 terços. 5 terços, né, ele não é 2, então você pode ver que a reta ela não passa no 2. Então, ali está a distância do P, né, a distância focal. Então, ali está o F, né, o Y 5 terços. Bem simples, né? A gente não tem grandes mistérios nisso aqui, não. Tá? É só aplicar as definições que eu apresentei no início, que não tem mistério. Tá. Agora, quando eu pego esse vértice e desloco ele, a parábola sempre vai estar fixa o vértice sempre vai estar na origem? Não, né? O vértice ele pode estar onde ele quiser, né? E aí vem a questão, determinar a equação dessa parábola. Então, quando eu tenho o deslocamento do vértice, eu vou fazer esse deslocamento dentro da equação. Né? Lembrando que aqui não é C, é P. Então, vou fazer o seguinte. Manter. Já vou abrir ele para vocês. Só corrigindo ali. Tá. Então, dessa maneira aqui, a gente vê o seguinte, que o meu vértice, né, nessa parábola, olhando para esse gráfico, né, a gente olha para esse gráfico, né, olhando para esse gráfico, deixa eu ver aqui, a gente vê aqui que está o eixo X ele está bem apagadinho, né, aqui está meu eixo X. Ah, não. Estou marcando errado. O eixo X está aqui. Deixa eu só... Isso, aqui ele marca com uma flechinha a reta diretriz, tá? Tá. Beleza, então aqui está o eixo X. Então, se eu olhar no eixo X, eu conto aqui menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? Eu conto aqui para o Y. 1, 2, 3, 4. Então, o meu vértice, ele está em menos 3 para X e 4 para Y. Quanto mede o P? O P, conforme está o gráfico aqui está meu foco, ele deu foco. Eu estou visualizando esse foco no gráfico. Então, qual é a distância?
né? A distância é 3, né? Ou seja, eu saio 1, 2, 3. Eu tenho 3. Ou seja, 7 menos 4, que é igual a 3. Ou seja, 1, 2, 3. Tá? E aí, então, o que acontece? Eu vou pegar esse 3 aqui, esse menos 3 aqui, substituo aqui. Então, aí ficou x menos menos 3. Vamos botar aqui x menos menos 3 igual a 3 vezes 4, que dá 12. Né? E aqui eu tenho y menos menos 4. Então, ficou x ao quadrado, x mais 3 ao quadrado, igual a 3 vezes 4, 12, y menos 4. Certo? Então, assim que eu montei essa equação, tendo em vista esse resultado aqui. Tá? Então, por isso que ficou x mais 3. Tá? Também não tem nenhum mistério, né, gente? É marcar sem grandes mistérios. Então, ali está o 3, ali está o 3. Vou só passar uma borracha aqui. Tá, então, como é que a gente vai desenvolver essa equação aqui? Como é que a gente vai desenvolver a equação da parábola? Então, como é que eu vou desenvolver essa equação? Então, primeiro a gente tem que lembrar de quem? Do produto notável. Né? Como é que é um produto notável? A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais o produto duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá. Então, ciente disso aqui, nós temos o seguinte, né? Opa. Então, aqui eu teria o A e aqui eu teria o B. Então, dessa maneira, eu vou ter x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado. Né? Igual a 12 vezes y ao quadrado mais 2 vezes y vezes menos 4 mais menos 4 ao quadrado. Tá aqui. Então, x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 12, y ao quadrado menos 8y mais 16. Agora, costuma-se fazer o seguinte, né? Ah, mas vocês não me chamaram a atenção de um detalhe. Qual detalhe, professor? Qual detalhe? Onde é que está o quadrado aqui? Aqui é y menos 4. Ah, não tem quadrado. Ah. A famosa pegadinha do malandro, né? Para ver se tem aluno me vendo. Mas tudo bem. Então, não tem quadrado. Então, vai ficar quanto? 12 vezes y menos 12 vezes 4, 48. Então, 12y menos 48. Então, costuma-se deixar tudo no lado esquerdo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 6x menos 12y mais 9 mais 48 igual a 0. Então, levei tudo para o meu lado. Levei tudo para o meu lado direito. Desculpa, meu lado esquerdo. E aí, eu meio que já juntei o semelhante, né?
Posso juntar x ao quadrado com 6x? Não. Continua assim. Posso juntar com y? Também não. Mas o 9,48 eu posso juntar. E aqui está a equação da parábola. Então, essa aqui é a equação já desenvolvida da parábola. Quando eu falo desenvolvida, quer dizer que eu abri, né? Eu fui lá e abri a equação da parábola resolvendo o produto notável, certo? Então é bem simples. Tá. Aqui, ela é uma parábola que ela está com concavidade para a esquerda, né? Então ela vai ser no formato, né? Vamos arrumar a letra C aqui. O formato de equação. O formato de equação, ele é o formato, né? Y ao quadrado igual a 4c x, né? Só que como o meu vértice agora ele está deslocado da origem, ou seja, o meu vértice ele não está na origem, então o que acontece? Essa equação ela se transforma nessa, né? Onde eu tenho agora o meu x de vértice e o meu y de vértice. Repara que agora o y de vértice acompanha o y e o x de vértice acompanha x. Então, se eu olhar para a figura, o que eu vejo? Qual é a distância entre o vértice e o foco? É 3 meios. Qual é a distância entre o vértice e a diretriz? É 3 meios. Né? Se eu mudo aqui a letra C. A distância é 3 meios. Então, né? Como é que eu sei que é 3 meios? Aqueles vai perguntar, mas como eu sei que é 3 meios? Ora, vamos olhar o seguinte. Vamos voltar aqui. O meu vértice está aqui. Qual é a coordenada em x? 5 meios. Está aqui os 5 meios. Aqui está meu foco. Qual é a coordenada em x do foco? É 1. Então, eu tenho 5 meios. E aqui está o foco, que é 1. Dá para ver que o y não mudou, ele continua no mesmo nível, né? Então, a pergunta é qual é a distância entre o foco e o vértice? Então, muito simples. 5 meios, 5 meios, menos 1. Então, 5 meios menos 1. E isso aqui vai ficar 5 menos 3, 5 menos 2, e vai ficar 3 meios. Mas como eu sei que essa outra distância, a distância do foco, a diretriz, também é 5 meios? Porque ele me deu aqui a diretriz, né? A diretriz é x igual a 4. Da mesma maneira. Vamos avaliar. Se eu já sei que o foco ao vértice é 3 meios, então eu já sei que do vértice a diretriz também é 3 meios. Mas a gente pode olhar do seguinte, aqui está o meu vértice e aqui está a minha diretriz. Então, aqui eu tenho 5 meios e aqui eu tenho 4. Qual é a distância entre eles? Qual é a distância entre 5 meios e o 4? Muito simples, eu vou ter 4 menos 5 meios. Então, vai ficar 8 menos 5, 3 meios. Certo? Isso aqui é uma questão de pura lógica, né, gente? É só vocês verem assim, de 5 meios para 4, quando eu vou caminhar? Né? Professor, só me perdi numa situação. Essa equação lá em cima lá, não tem nada a ver com a equação anterior. Não, esse daqui tem a ver com esse problema aqui.
Tá, perfeito. Eu só tinha me perdido nisso, que eu estava tentando entender o que era aquilo ali. Tá? Bom, então, visto essa questão da distância, né, que é o C, a distância C entre o vértice e o foco e o vértice e a diretriz, nós então vamos ter o seguinte, nós vamos pegar a nossa equação, que essa equação descreve aqui essa parábola, então nós temos y menos y do vértice. Quanto é que é o y do vértice? Menos 4. Então ficou menos 4 ao quadrado igual a 4 vezes c, o c é 3 meios, vezes x menos o x do vértice. O x do vértice é 5 meios. Tá, então ficou y mais 4 ao quadrado, então y mais 4, igual 4 vezes 3 meios vai ficar quanto? Vai ficar 12 dividido por 2 dá 6. X menos 5 meios. Tá aí. Bom. Que é o que nós temos ali embaixo. Tá. Agora, abrindo o produto notável, né? De onde é que fica? Então, aquela mesma ideia. Eu tenho A mais B ao quadrado. Então, ficou A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, se eu tenho y mais 4 ao quadrado, eu tenho y ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado. Então, ficou y ao quadrado mais 8y mais 16. Certo? Então tá. Aqui. Escrevendo na forma geral, como se diz, né? Então, eu só vou passar o meu lado direito para o lado esquerdo. Então, 6 vezes x, 6x. 6 vezes 5 dá 30. 30 que divide 2 dá 15. Então, nós temos aqui a nossa equação geral da parábola. Tá? Da parábola que nós tínhamos ali. Então, essa parte de equação geral, nós temos que desenvolver o produto notável. Aqui, nós vamos fazer o caminho contrário. Eu vou ter a equação e dessa equação eu vou tirar as propriedades da parábola, como o ponto de foco, o vértice, o foco e a equação da diretriz. São as três coisas que a gente vai tirar. Né? Para isso, a gente vai precisar determinar quanto vale o P. Tá. Então, beleza. Então, a primeira coisa, vamos pegar a primeira equação. Então, o nosso objetivo é escrever essa equação nesse formato. Tá? Então, para determinar as propriedades da parábola, nós temos que sair desse formato expandido e ir para o formato compacto. Como nós vamos fazer isso? Né? De novo, o Soro vai ter que arrumar aqui a letra P. Né? Tá. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos ter que retomar essa ideia aqui. Né? Vamos botar em outro lugar. Vou escrever aqui embaixo. A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, isto aqui é o que vai ter que estar diante de nós para fazermos para essa empreitada. Tá. Então, beleza. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, primeiro, eu vou colocar do meu lado esquerdo, né, os y's.
mais 6y igual, né? Eu vou passar o 8x para o outro lado e o menos 17 para o outro lado, né? Porque, como a gente vê aqui, de um lado eu vou ter o y, do outro lado eu vou ter o x. Tá. E aí eu vou olhar para esse 6. O que eu vou ver nesse 6? Esse 6, segundo que a gente tem aqui, né? Eu vou ter uma multiplicação de duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, aqui eu vou ter duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, esse 6y corresponde a 2ab. Bom, o a gente sabe que é o y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 e vou dividir ele por 2. Quanto é que é 6 dividido por 2? É 3. Né? E aí, o que eu vou fazer com esse 3? Eu vou elevar ele ao quadrado. E vou somar mais 9 aqui. Aí eu vou ter exatamente esse formato. Y ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 2, mais 3 ao quadrado. Bom, mas se eu somei 9 aqui, eu vou ter que somar 9 aqui. Por que eu tenho que somar 9 dos dois lados? Para não perder a igualdade, porque se eu coloco 9 de um lado, eu tenho que colocar 9 do outro lado. O outro lado também quer, né? Isso é como irmãos. Se um ganha, o outro também quer ganhar. Então, quando eu estou escrito, quando eu completo com esse 9, quando eu completo com o meu b ao quadrado, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, y mais 3 ao quadrado, do meu lado esquerdo, e do outro lado eu vou ter 8x menos 17 mais 9. Quanto é que vai dar? Vai ficar menos 8, né? Então, o que acontece agora? Desse lado aqui, então eu tenho agora, eu tenho o quadrado, eu tenho esse formato. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever, eu preciso isolar, né? Deixar o x, esse x aqui completamente isolado, ou seja, vai ficar com y mais 3 ao quadrado, com o x completamente isolado. Então, como é que eu vou deixar esse x completamente isolado? Bom, o 8 é comum aos dois, então eu vou botar o 8 em evidência, né? Ou seja, esse 8 é comum aos... esse 8 aqui, que está o 8 que está multiplicando o x, eu coloco ele em evidência. Então, para eu ter esse 8 aqui, aqui só vai poder ter que ser 1, né? E aí, então, vai ficar menos 1. Então, desta maneira, nós vamos ter... nós vamos ter a equação, né, que estávamos procurando. Né, vamos escrever aqui. P. Então, que é y mais 3 ao quadrado igual a 8x menos 1. Tá, então, dessa maneira aqui, a gente já descobre quanto vale o P. Quanto vai valer o P? Bom, aí nós temos que comparar esse 4P com esse 8 aqui. Então, eu sei que, fazendo essa comparação aqui, eu sei que 4P é igual a 8, P é igual a 8, que divide 4, P é igual a 2. Tá. Se é para colocar nesse formato aqui de cima, eu sei também que o y é menos 3. Porque menos e menos dá mais 3. E aí vai ficar 4 vezes 2, que é 8, de x menos 1. Então, o meu vértice vai ser o x com sinal, o x menos, é x menos 1, então vai ficar 1 positivo. E se é menos 3, então meu y é menos 3. Tirei o vértice. Tá. Se eu tirei o vértice, agora como é que eu vou tirar o foco? Bom, como é que nós vamos verificar isso? Então, eu tenho o vértice, né? Primeiro, esse tá certo. Aqui está o vértice, né? Essa parábola é uma parábola que é nesse formato aqui,
o meu P é positivo, né, conforme eu estou vendo aqui, né? O meu P é positivo. Esse formato aqui se dá pelo fato do Y estar ao quadrado. Então, o meu vértice está aqui e aqui vai estar meu foco. Tá. Qual é a distância entre o vértice e o foco? A distância é 2, é esse 2 aqui. Então, se o meu vértice é 1 e menos 3, o meu foco vai ser quanto? Eu vou estar andando no eixo X, né? Então, se eu vou estar andando no meu eixo X, o Y permanece constante, né? Ou seja, é que eu tô no mesmo nível de Y, mas eu estou andando no eixo X. Então, vai ficar 1 mais 2, 3. E dessa maneira, a minha diretriz vai passar aqui. Essa minha diretriz aqui também, ela vai passar uma distância 2 do vértice. Então, ela vai passar o quê? Vai ser x, essa equação vai ser x igual, se, ou seja, eu vou estar andando 2 unidades para a esquerda. Então, se o meu x no vértice é 1, conta 2 para trás, então a minha x igual a menos 1 é a equação da diretriz. Equação da diretriz. Opa. Da diretriz. Certo? Beleza. Então, de certa forma, a gente já obteve as informações mais relevantes, o vértice e o foco. Tá. No próximo slide, nós vamos ver, então, nós vamos ver aqui o gráfico. Então, eu fui lá e digitei no GeoGebra aquela equação e ele me deu isso aqui. Que é o que nós temos, né? Eu tenho 1 para o vértice 1 e 1 para x e menos 3 para y, né? Então, é o que nós temos aqui, vértices 1 para 3 e menos 1, 1 para 3, olha, 1 para x e menos 3 para y. É bem certinho. Se você digitar aquela equação lá no GeoGebra, tá aqui o meu vértice, né? 1 para x e menos 3 para y. Onde é que vai estar o foco? Da mesma maneira, eu descobri que o P vale 2, né? Então, o meu P valendo 2, né? Então, com o P valendo 2, meu P valendo 2, então eu vou ter meu foco, que vai ser 3 e menos 3. Onde vai estar a minha diretriz, com o P valendo 2. Então, meu P valendo 2, eu vou ter a minha equação da diretriz x igual a menos 1. Tá? Certo? Então, a grande, vamos dizer assim, sacada está aqui, né? Está aqui na hora de completar, é o que a gente chama de completar quadrado. Então, isso que a gente faz aqui, a gente chama de completar quadrado. E essa aqui é uma operação bem importante, que aparece bastante por aí, né? Completar quadrado. Se alguém tiver que procurar nos YouTubes da vida, vai procurar por completar quadrado. Agora, vamos pegar essa equação aqui. Essa equação aqui, o objetivo é o mesmo que a gente tinha anteriormente, né? Escrever. Tá? Então, nós queremos objetivo. Escrever nesse formato, x menos x do vértice ao quadrado igual a 4p y menos y do vértice. Então,
Quando a gente escrever esta equação nesse formato, a gente vai ter o vértice e o P. E aí a gente tira o foco e a diretriz. Tá, então eu tenho x ao quadrado. Vamos lá. Então, aqui eu tenho menos 4x igual. Eu tenho menos 12y para cá. E o mais 44, tá? Então, como é que eu separo? Nessa ordem. Eu sei que meu lado esquerdo vai ter que ter x, meu lado direito vai ter que ter y. Ah, e o 44 que não tem nada, vai para o meu lado esquerdo. Então, seguindo aquela mesma lógica de completar o quadrado, né? Então, qual é a lógica de completar o quadrado, né? Então, completar o quadrado, eu sei que eu tenho a mais b ao quadrado, isso aqui é a quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, esse menos 4 aqui, eu vou dividir ele por 2, por causa desse 2 aqui. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Aí eu tenho que levar ao quadrado, porque aqui eu tenho b ao quadrado, né? Então eu vou pegar esse valor aqui e vou elevar ao quadrado. Vai ficar menos 2 ao quadrado dá mais 4. Então, se eu somei mais 4 aqui, do lado de cá eu vou ter que somar mais 4. Então, eu tenho que somar dos dois lados o 4, né? Para não perder o balanço da equação. Tá. Então, o que acontece? Eu vou ficar com x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a menos 12y mais 48. Tá? Beleza. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Então, dessa maneira, vamos escrever aqui. X ao quadrado menos 4x mais 4, né? Igual a menos 12y mais 48, né? Tá, beleza. Então, nós temos isso aqui. Então, dessa maneira, né, tendo em vista que nós temos, né, completar o quadrado, né, ou seja, a mais b né? Então, tendo em vista, né, essa relação do produto notável, então isso aqui vai ficar x menos 2 ao quadrado, né? Ou seja, raiz de x e raiz de 4. Igual. Aqui eu preciso deixar o y isolado, né? O meu y tem que ficar isoladinho. Então, se o meu y vai ficar isolado, para deixar o y isolado, eu vou ter que botar um 12 aqui na frente. Tá, para eu deixar esse 12 aqui, eu vou ter que fazer 48 dividido por 12. Então, 48 dividido por 12, isso aqui dá 4. Então, vai ficar 4. Mais ou menos 4. Bom, aqui é mais 48, né? Então, vai ter que ficar menos 4, né? Porque ficou menos 4 para manter a ordem do sinal. Então, menos 4. Então, menos 12 vezes menos 4 dá mais 48. Então, desta maneira, nós vamos ter o seguinte, que menos 12 é igual a 4p. Então, esse menos 12 aqui é igual a esse 4p aqui. Então, o meu p é igual a menos 12 por 4, o meu p é igual a menos 3. Certo? Então, já descobrimos quanto vale o P. Dá para descobrir quanto é que é o vértice? Dá. Por quê? Aqui eu vou ter o x do vértice. Então, meu x do vértice é 2. E aqui eu vou ter meu y do vértice, que é 4. Bom, como o meu y aqui, o meu x aqui é o quadrado, né? Eu tenho aqui, vamos fazer aqui um esbocinho. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Então, mais ou menos isso aqui. Aqui está meu vértice.
Então, como é que fica o esboço, mais ou menos, é desse tipo aqui, né? Primeiro, porque é x ao quadrado, então ele tem esse formato. O meu p é negativo, então ele tem esse formato. Tá. Bom, depois ele tem o gráfico. Deixa eu só... Vamos tirar o foco e a diretriz. Aqui. Opa. Então, aqui está meu vértice. Tá. Então, aqui nós temos um vértice. Aqui nós vamos ter o foco. E aqui nós vamos ter a diretriz. Tá. Então, aqui está meu vértice. Aqui está meu foco. E aqui está minha diretriz. Então, aqui eu tenho P e aqui eu tenho P. O P é 3. Então, se aqui o meu vértice é 2 e 4, então, se eu tiro 3 para cá, eu vou ficar com foco, 2 e 1. Se eu ponho 3 para cima, aqui vai ficar quanto? Vai ficar y igual a 7. Né? Ou seja, eu tenho o valor absoluto, né, é 3, a distância é 3. Né? Então, vai ficar 3 unidades para cima, vai ficar a minha diretriz. 3 unidades para baixo, vai ficar meu foco. Então, o foco ficou 2 e 1. E a equação da reta diretriz é x, e x não, né? Y né? Y igual a 7. E aí, então, nós temos as propriedades básicas da parábola. Tá? Então, vamos botar aqui. Tá. Então, tá. Então, tá aqui, né? Eu fui lá no GeoGebra, digitei a equação que eu dei ali para vocês, e claramente vocês veem aqui, né? O meu vértice é 2 e 4, né? 2 e 4, então o meu P é 3, então tá certo aqui meu foco, 2 e 1, e ali tá a minha diretriz, conto 3 para cima, fica 7, então não tem nenhum mistério nisso aqui, né? Bom, esse aqui é uma forma que vocês já estão um pouquinho mais acostumados, vocês viram isso lá no cálculo 0, né? Vocês viram a parábola nesse formato aqui. Então, como é que eu vou escrever a parábola? A parábola vai sair daqui e vai chegar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu estou vendo que o x está ao quadrado, né? Uma coisa que a gente pode fazer, né, é colocar tudo sobre o denominador 3. Como é que eu faço com esse 1 aqui, né? O que foi feito aqui, né? Que loucura que foi feita aqui. Eu tenho que lembrar que eu tenho menos 1/3 de x ao quadrado, mais 4/3 de x, menos 3 que divide 3, né? Porque 3 que divide 3 é 1. Então, se eu coloco tudo sobre o mesmo denominador, eu tenho essa expressão aqui. Bom. Então, dessa maneira, o 3 passa multiplicando o y. E aí, o que acontece? Né? Eu passei o 3 multiplicando o y, e aí ficou essa parte aqui de cima. Então, esse 3 aqui, eu vou passar para o meu lado direito. Ah, outra coisa que eu fiz antes, né? Eu multipliquei tudo por menos 1. Na hora que eu multipliquei tudo por menos 1, né? É bom deixar o quadrado sempre positivo, né? Por que eu fiz isso? Porque é bom deixar o quadrado positivo, assim melhora a nossa vida. Tá. E aí, aquela historinha clássica de sempre, né? Nós temos que colocar na forma. Eu tenho que colocar, eu tenho a mais b ao quadrado, então eu vou ficar com a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? Então, dessa maneira, esse 4,
eu divido ele por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Esse 2 eu elevei ao quadrado, então fica 2 ao quadrado, para formar o quadrado. Então, se eu botei 2 ao quadrado aqui, eu vou botar 2 ao quadrado aqui. Né? Então, tá. Tá. E aí, então, o que aconteceu? Ficou x, né? Então, isso aqui, x ao quadrado menos 4x mais 4 vai virar, né? Isso aqui. E aí, o que vai acontecer? Esse mais 3 passa para o outro lado, né? Já podia ter passado isso antes, mas são formas diferentes de fazer as coisas, né? Cada um vai ter uma maneira diferente, ninguém precisa fazer igual o que eu faço. Então, esse mais 3 passa para o outro lado, ficou menos 3. Ficou x ao quadrado menos 2 igual a 4 menos 3 dá 1. E aí vem a questão, né? Que é, nós temos que colocar no formato... Nós temos que colocar no formato x menos x do vértice ao quadrado igual a 4py menos y do vértice. Então, o meu y ele tem que estar isolado. Tá? Então, o meu y ele tem que estar isolado. Então, se o meu y tem que estar isolado, eu vou colocar o 3, o menos 3, né? Eu vou colocar em evidência o menos 3. E aí, o que acontece? Para ele colocar em evidência o menos 3, eu vou pegar esse 1 e dividir por 3. 1 dividido por 3 dá 1/3, né? Que aqui é menos, porque aqui é mais. Então, se eu coloquei menos 3 em evidência, para ficar esse menos aqui, eu tenho que fazer esse jogo de sinal. Então, isso é bem importante vocês se darem conta, exercitarem isso, né? Porque isso é um tipo de raciocínio algébrico que é muito exigido de vocês em outras disciplinas, em outros momentos, tá? Que vocês têm que ficar de olho nisso. Depois eu fico escutando pelos corredores. Ah, não sabem fazer. Pois é. Eu ensinei. Então, aquela questão. O x do vértice está aqui, né? É 2. E o y do vértice está aqui. Ele é 1/3. Tá. Quem é o P? Então, de novo, como é que eu vou ver o P? Aqui está o menos 3. Esse menos 3 corresponde ao 4p. Então, dessa maneira, menos 3 é igual a 4p. Então, por isso que saiu o menos 3 igual a 4p. Certo? Então, quanto vai ser o p? O p vai ser menos 3 sobre 4. Né? Então, o p é igual a menos 3 sobre 4. Tá. Dessa maneira, nós sabemos o seguinte, o vértice, eu fui lá e digitei no GeoGebra a equação da equação, a equação da parábola, e encontrei, né, essa curva. Tá. Então, o meu vértice está ali. 2 e 1/3. Né? 2 para x e 1/3 para y. Tá. Quanto é o meu O meu P é menos 3/4. Então, se eu somar para baixo 3/4, menos 3/4, eu vou chegar a menos 5/12. Como assim, professor? Que loucurada é essa? Da onde que tirou? Bom, se aqui é 1/3, vai ficar 1/3 menos 3/4. Tá? Então, ficou 12, vai ficar 4 menos 9. Quanto é que é 4 menos 9? É menos 5/12. Tá ali. E se eu botar para cima? 1/3 mais 3/4. Vai ficar 12, 4 mais 9. Isso aqui fica 13/12. Tá? Tá ali, 13/12. Então, é simples, gente. É simples, é só ter o raciocínio lógico.
Aqui a gente está desenvolvendo basicamente raciocínio lógico, de colocar as coisas no seu devido lugar. Tá? Então, isso é uma coisa que o engenheiro tem que saber colocar as coisas no seu devido lugar, saber ler num mapa, num plano cartesiano, pontos, levar para a direita, para a esquerda, isso aqui é bem importante. Eu já vi gente em níveis superiores aos de vocês tendo dificuldade em localizar pontos assim. Certo? Bom, antigamente, quando tinha aula presencial, né? Espero ir quanto antes nós voltar a isso. Não sei se semestre que vem isso vai acontecer, mas enfim. Tinha a famosa prova institucional, né? A prova institucional era uma prova que todas as unidades faziam, tarará, tarará. E essa aqui era uma questão bem comum que caía na prova de geometria analítica e álgebra linear, né? Bem comum essa questão aqui. Que é a seguinte, né? Eu tenho um dos cabos de sustentação de uma ponte de 160 metros, ou seja, né, você tem aquelas pontes de cabos, né, de 160 metros de comprimento, e é um arco de parábola, preso em pilares verticais de 20 metros de altura. Né? Então, os pilares têm 20 metros de altura. Né? Tá. O vértice da parábola é o ponto médio do segmento de reta que liga as bases A e B, conforme mostra a figura. Tá ali, bonitinho, não tem nenhum mistério. Entre os pilares, há 2 cabos, né, há 6 cabos, que sustentam o piso da ponte, de modo que a extremidade inferior de cada um dos cabos e o vértice V da parábola dividem o segmento AB em 8 segmentos congruentes entre si. O que ele está dizendo? Que a distância entre cada um dos cabos é a mesma. Calcular o comprimento de cada um dos cabos menores. Ou seja, ele quer saber qual é o tamanho de cada um dos cabos. Ele quer saber quanto é o comprimento de cada um dos cabos. Quanto é que é o comprimento desse cabo? Quanto é o comprimento desse cabo? Né? Bom, a primeira coisa que a gente sempre faz, vamos pensar, a primeira coisa que o engenheiro vai fazer para calcular o comprimento de cada um desses cabos é fazer um plano XY. Fez um plano XY. O que ele vai colocar na origem? O vértice, para ele não se complicar. Ele sabe que ele vai ter 20 para cá e 20 para cá. Menos 20, ou melhor, menos 80 e 80. E aqui ele vai ter a altura 20 e a altura 20. Né? Então, ele colocou 80 para cá, 80 para cá. Né? Divide no meio. E ele divide em 8 partes iguais. Então, o que acontece? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a distância entre cada um deles? Né? Então, para ele fechar 80, eu vou ter 20, 40, 60 e 80. Então, em 20, em 40 e em 60. Então, aqui ele tem um cabo, aqui ele tem outro cabo, aqui ele tem outro cabo. Da mesma maneira, em menos 20, em menos 40, em menos 80, em menos 60. Tem um cabo, outro cabo e outro cabo. Então, ele quer saber a altura desses cabos. Tá. Para isso, é necessário, né, deduzir a equação da parábola. Tá? Então, primeiro, o vértice é centrado na origem. Se ele é centrado na origem, então já nossa vida está bem boa. Tá. A segunda situação que nós temos que levar em consideração é a seguinte. Né? Que nós temos a parábola de concavidade, ela tem essa característica aqui, né? Ela é uma parábola de concavidade para cima. Ela tem uma parábola de concavidade para cima. Tá. Tem que passar ali no zero, né? Uma parábola de concavidade para cima.
a concavidade para cima. Então, o formato dessa equação é x ao quadrado igual a 4py. Ok. Então, vamos ver o seguinte, né? Será que a gente não consegue descobrir quanto é que é essa equação? Bom, vamos pensar o seguinte. Se ela tem esse formato, quando eu tenho x igual a 80, por exemplo, o y vale 20. Ah, professor, se eu tivesse x igual a menos 80, dá na mesma, né? Porque menos 80 ao quadrado é igual a 80 ao quadrado. Então, eu vou ter 80 ao quadrado igual a 4p vezes 20. Então, quanto é que vai valer o p? O p vai valer 80 ao quadrado, 4 vezes 20. Dividido por 4 vezes 20, né? O 4 e 20 estão multiplicando, passo dividindo. Então, vai ficar 80 ao quadrado, dividido por 4 vezes 20. E isso deu 80. Nem precisava ter pego na calculadora, né, professor? Estou a pilha da tua calculadora à toa. 80. Então, se meu P é 80, 80 vezes 4 dá quanto? Dá 320. Então, a equação da parábola é x ao quadrado, 320y. Então, essa é a equação da parábola. Ou, se você preferir, y igual a 1 sobre 320 vezes x ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente isolei o y, né? Então, se eu tenho essa equação, né? Fica mais fácil as coisas. Deixa eu só fazer uma coisa. Tá. Vou botar mais uma aqui. Já vou compartilhar. Essa aqui eu vou compartilhar porque esse exercício eu estou fazendo agora pela primeira vez com vocês. Porque a outra parte ali que depois eu edito com os vídeos de outros semestres. Tá, beleza. Tá. Tá. Então. Deixa eu só ver, ter certeza aqui. Tá. Então vamos lá. Tá. Opção de ponteiro, borracha. Tá. Ah, tá. Voltando. Já abro para vocês. Deu. Então tá. Então, vamos voltar aqui. Tá. Então, o que nós tínhamos, né? Então, nós tínhamos verificado o seguinte. Então, nós tínhamos no outro slide, que nós tínhamos 1 sobre 320 vezes x ao quadrado. Então, o que nós temos, né? Então, nós queremos descobrir, né, o comprimento de cada um desses cabos, né? Então, para fazer isso, nós vamos ter que determinar quanto é o x e a gente vai determinar o y, porque se eu tenho, vamos só fazer um teste, né? Só fazer um teste. Se o meu x for 20, melhor, se o meu x for 80, o y vai ser quanto? O y vai ficar quanto? 1 sobre 320 vezes 80 ao quadrado.
quanto dá 80 ao quadrado dividido por 320. Então, 80 ao quadrado... 80 ao quadrado dividido por 320. Deu 20. Então, se o meu x... Então, se aqui é 80, aqui meu x vale 60, né? Então, meu x é 60. Então, vai ficar, se x é 60, o y é 320 vezes 60 ao quadrado. Então, pegando a calculadora, isso dá 11,25. Agora aqui, o meu x é 40. Então, x igual a 40. Então, vai ficar y igual a 320 vezes 40 ao quadrado. Então, vou botar aqui o 40. Isso dá 5. E agora falta esse aqui, que é o 20. Então, vai ficar x igual a 20, y igual a 1 sobre 320 vezes 20 ao quadrado. Né? Então, eu venho aqui e faço 20 ao quadrado. Isso dá 1,25. Certo? Ok. Então, nós já descobrimos quanto vale cada um desses comprimentos, né? Então, esse comprimento aqui vale 20. Esse aqui vale 11,25. Esse aqui vale 5. E esse aqui, 1,25. Tá aí, agora os outros. Né? É sempre bom lembrar, lá em cálculo 2, semana passada eu falava do que é uma função par, né? A simetria da função par. A gente vê aqui claramente uma função par, né? Ou seja, se eu vir aqui e recortar aqui no meio, eu vou ver que essa medida aqui é 1,25. Essa medida aqui também é 5. E essa medida aqui é 11,25. Simples assim, né, gente? Não tem nenhum mistério. Então, esse aqui é um problema bem comum lá que aparecia na tal prova institucional. Era uma prova que se fazia no final da disciplina, né? E aparecia sempre esse problema, né? Esse problema era um problema bem comum, né? Bom, e era isso então, né? Agora são 9h17, não tem mais coisa, não tem... Vou deixar o restante... Acabei a apresentação, né? Vou deixar o restante para semana que vem. Semana que vem a gente vai falar então da elipse e da irmãzinha da elipse, a circunferência, que é bem importante, né? Principalmente quem não fez cálculo 2, aparece a circunferência, reina, né? Lá em cálculo 2 às vezes. Então é importante a gente ter domínio disso, certo? Bom, era isso. Eu vou salvar esse arquivo aqui não está salvo, vou fechar as anotações. Depois eu vou editar esse vídeo aqui, né, para pegar todas as informações, né, até aquelas que não apareceram, né, e era isso, né, e semana que vem a gente se vê, né, a nossa última live, né, live de conteúdo, né, e fechamentos, certo? Agora, então, eu vou ali ver o que vocês fizeram de recuperação, reposição, e completar a planilha, certo? Então, comecem a fazer o questionário. Esse questionário agora, ele é um questionário que vai ficar mais tempo aberto. Por quê? Porque a gente não vai fazer... Eu não vou fazer questionário de reposição da atividade 18. Não tem, né? Ou seja, se alguém não conseguir fazer esse questionário até segunda, então vai tentar fazer de segunda até sexta que vem. Aí não tem mais prazo, tá? Então está agora em contagem regressiva e se organizem para fazer esse fechamento, tá? Ô, senhor. Fala, Heron. A gente vai ter um prazinho a mais, então, para fazer esse 18 que o senhor está falando? Sim, exatamente. Então, o pré até hoje, né? 12h52, né? Isso. O pré até hoje. Então, só para lembrar, tá aqui, né? Esse cronograma. É até dia 26
às 19, assim como o próximo até dia 26 às 19. Só que o próximo ele vai ser mais curto o tempo, então vocês têm que estar ligados nisso. Vocês vão ter 2 questionários para fazer. Né? Esse prazo maior é só para deixar vocês para abarcar aqueles que não vão ter tempo de fazer, porque, sei lá, aqueles que geralmente não conseguiam fazer o questionário e que precisavam repor. Só por isso, certo? Tá bom, senhor. Obrigado. De nada. Era isso, então, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu vou agora trabalhar em cima das notas de vocês ali e vou, aos poucos, atualizando a planilha, certo? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Tem gente que me pergunta as coisas pelo Moodle e continue fazendo assim. Acho que é importante. E os demais, sinta-se à vontade, certo? Era isso. Vou parar a gravação. Eu deveria ter parado isso antes.